Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve nação, comece a emagrecer, tudo bem? Doutor Maurício aqui de volta, cenáriozinho um pouquinho diferente, essa aqui é a cozinha da minha casa e provavelmente uma das poucas vezes que vocês vão ver isso, porque inclusive está deixando de ser a minha casa, eu tô de mudança, como eu tinha falado no início da série Em Busca da Disciplina Perdida, então a gente está de mudança, então hoje mesmo, mais tarde, eu vou me empacotar e pular fora, a gente está se mudando para a capital do país, tá? Bratislava, para quem não conhece, a capital da Eslováquia. E então esse é o cenário também nos próximos vídeos, quer dizer, nos próximos não, porque eu ainda vou gravar alguns vídeos aqui, mas mais pra frente o cenário também vai mudar completamente lá pro novo apartamento que eu tô me mudando. Mas enfim, chega de churumela, vamos pro nosso bate-papo de hoje e hoje eu quero falar sobre uma dificuldade que muita gente tem, tá? Que se traduz na seguinte frase. Essa frase vem do... Eu sou formado em coaching e essa frase vem de um coach muito famoso chamado Marshall Goldsmith. E ele fala assim, ele tem um livro com essa frase, que na tradução do inglês é alguma coisa do tipo: o que te levou até um determinado ponto não vai te levar adiante. Alguma coisa do tipo. E o que isso significa? Vamos traduzir para a linguagem de emagrecimento, etc. Eu vejo muita gente que perdeu sei lá quantos quilos, que está chegando próximo da meta, mas quando está próximo da meta, faltando uns 10 quilos, o peso estanca. Tá, e isso tem diversas explicações, tem a questão da adaptação do teu corpo, seu corpo se acostumou ao estilo da dieta, mas tem um fatorzinho aí que você precisa levar em consideração. Inclusive eu vou trazer uma ideia aqui para você não cair nessa cilada e você já desde o começo do início do teu emagrecimento, você já está ajustado para você ir direto para o seu objetivo. Então o que acontece? Uma das explicações para essa estancada é que quando você começa a reduzir as calorias que você ingere, porque você está num peso, por exemplo, vamos supor que você pese, vou usar o máximo de peso que eu tive, 120. E aí você usa uma certa contagem de calorias, um certo déficit de calorias, tá? Eu sei que o pessoal que me acompanha aqui sabe que minha especialidade é cetogênica, low carb, que você não se importa tanto com calorias, mas vocês vão entender meu ponto já já. Então você começa um estilo novo de dieta, a sua ingesta calórica se reduz naturalmente, e você vai emagrecendo, emagrece. Só que tem um porém aí, o hábito que você está criando para emagrecer, que vai te levar até aqueles 10 quilos acima da tua meta, ou seja, no meu, digamos assim, 120, vou arbitrar aqui que a minha meta fosse 70. Aí eu chego em 80 eu estanco, não consigo mais emagrecer. Provavelmente, uma das explicações para isso é a questão do metabolismo, do teu gasto metabólico ser uma função direta, em certo nível, do teu peso corporal. Então, por exemplo, vamos pegar um fulano qualquer, fulano. A versão do fulano, e só pode se comparar com ele mesmo, tá, gente? A versão do fulano de 120 quilos, se o metabolismo dessa versão for comparada com a mesma versão do fulano, tá? Supondo que tenha massa muscular parecida, etc. Não vou considerar se ele é um malhador crônico, essas coisas. O fulano emagrece e pesa 90 quilos. O fulano de 120 quilos ele tem um metabolismo mais acelerado e uma necessidade calórica maior para manter aquele peso do que o fulano de 90 quilos. Tá? Metabolismo, gente, é função, em certo nível, é função do teu peso corporal. Então, quando você tinha 30 quilos a mais, tá? E eu tô considerando que você não fez uma construção ativa de massa muscular, tá? Você só emagreceu. Quando você tinha 30 quilos a mais, a tua necessidade calórica era X. Mas agora que você tem 30 quilos a menos, a tua necessidade calórica é menos do que X. Deu para pescar isso aí? Isso vai ter importância porque é uma das explicações do porquê você não consegue perder esses 10 quilos finais. E aí você começa um estilo dietético com déficit calóricos, se você teve a curiosidade de calcular e estabelecer um déficit de 500 calorias, ok. E esse déficit de calorias vai te emagrecer, num médio prazo. E aí você vai chegar num determinado patamar que você vai precisar, esse é o segredo, vai precisar recalcular as suas necessidades calóricas. Só que nesse tempo que passou, você estabeleceu um novo hábito alimentar e talvez você já esteja acostumado com aquela comida, que foi o suficiente para você sair dos 120 e ir para os 90 quilos. Isso eu tô arbitrando os números, tá, gente? Isso se aplica a você e ao número do seu peso, tá? Mas não vai ser o suficiente, aquela quantidade que você está comendo, para você baixar para os 80. Pode ser que nessa... Então, por exemplo, aliás, isso aconteceu comigo, uma situação.
Quando eu emagreci, eu fui de 120 para 95. E quando eu cheguei em 95, eu estava comendo as mesmas coisas que me ajudaram a emagrecer e também fazendo atividade física, etc. Só um detalhe, não era low carb cetogênica, tá? Eu emagreci até os 95, eu emagreci convencional. Só que chegou aos 95, o peso não baixava nem por decreto. E por que isso? Aquilo que foi suficiente para aquele hábito alimentar que foi suficiente para me levar até os 95, já estava demais. Nos 95 quilos ele virou hábito de manutenção. E com atividade física, porque se eu não fizesse atividade física, provavelmente eu teria estancado mais acima. Certo? Então o que acontece? Naquele momento, precisava acontecer uma readaptação. E essa foi exatamente, no caso, eu poderia ter readaptado aumentando a minha atividade física ou reduzindo a quantidade de comida que eu estava comendo, as calorias que eu estava ingerindo, mas no caso ali foi o primeiro momento que eu fiz low carb na minha vida. E aí o peso voltou a descer, tá? Também pela questão do déficit de calorias. E aí você vai me perguntar por que eu estou comentando isso. É porque na última semana pipocaram alguns comentários de várias pessoas, inclusive uma delas me chamou a atenção porque ela chegou num peso, estancou e decidiu que ia tomar medicamento. Não, eu vou tomar remédio. E a minha pergunta natural para ela foi: o que você acha que vai acontecer depois que você tomar o diabo do remédio? E a pessoa respondeu que depois que eu tomar o remédio eu vou manter. Só que o remédio, ele vai... Qual é a função que o remédio vai exercer? Vai ser tipo rodinha de bicicleta. Foi exatamente isso que eu falei pra ela. Se você aprender a andar de bicicleta e você só andar com rodinha, no dia que tirar a rodinha você vai cair. E pode ser que não aconteça com ela, pode ser que ela tenha força de vontade suficiente. Só que quem avisa amigo a imensa maioria das pessoas ela cai nessa armadilha. Porque a medicação é muleta. É muleta, e aí no dia que você tira a muleta, a pessoa não tem sustentação nenhuma. Ou seja, não mudou aquele hábito que estava mantendo, no caso a pessoa estava 10 quilos acima do peso, e o hábito foi basicamente suprimido por uma substância externa. A não ser que essa substância externa permaneça, ou seja, que tome remédio para o resto da vida, no dia que parar de tomar o remédio, você vai voltar automaticamente para aquele hábito que você estava acostumado. E aí esses 10 quilos têm grandes chances de voltar. Então agora vamos passar para a parte de soluções, né? Como é que você impede isso que aconteça? E aí a minha sugestão é que você aplique isso lá no começo. E aí vamos ter que entrar na questão de calorias, tá? Eu sei que low carb cetogênica não requer muito o controle das calorias, mas você pode fazer isso também, tá? E, aliás, não custa muita coisa. As orientações que eu dou para low carb cetogênica, que é você respeitar a sua fome, que é você praticar os seus jejuns intermitentes, tá? Só comer quando está com fome e respeitar uma proporção no prato de mais vegetais do que carne, tá? Pelo menos metade do prato tem que estar lotada de vegetal com uma gordura boa por cima. Só isso, gente. Se você seguir essas orientações, provavelmente você vai chegar no teu peso ideal tranquilamente, tá? Porque isso vai te colocar magicamente, tá? Isso é mais evidência empírica do que qualquer coisa, na faixa de caloria que você precisa. Tá? Mas se você quiser controlar suas calorias, a dica que eu te dou é o seguinte: no momento que você começar o seu processo de emagrecimento, você vai calcular a sua necessidade calórica para o seu peso ideal. Certo? Então muita gente comete um erro, entre aspas, de calcular a sua necessidade calórica do peso atual. E aí essa necessidade é maior do que a que você vai ter no seu peso ideal. E aí vai chegar um momento que acontece exatamente essa estancada. Isso é matemática pura. Tá? Então, por exemplo, se você considera que o peso ideal, o teu objetivo, ou seja, você está pesando 120, e se você calcular um déficit de 500 calorias para o seu peso de 120, são boas as chances desse déficit de calorias chegar num ponto que é compatível com você com 80 quilos, e não com 60 como você queria. Tá? Agora eu esqueci se eu arbitrei 60, vamos supor que eu arbitrei 60, que é teu peso ideal. Tá? E aí você vai se ver as voltas com esse problema. Então, já de começo, gente, estabelece qual é o seu peso ideal, calcula a sua necessidade calórica para o seu peso ideal. Ou então, você precisa ir ajustando à medida que você vai perdendo peso. Então, por exemplo, se você perder uns 10 quilos, reajusta a tua necessidade de calorias. Certo? Então, para encerrar, gente, essa questão de você dar uma estancada não bem acima do peso, mas um pouco acima do seu peso, nesse momento vai ser o momento mais difícil de você perder peso. Porque quando você tem muito peso a perder, é mais fácil. Inclusive, os melhores resultados com dieta low carb, cetogênica ou qualquer tipo de dieta são em pessoas extremamente obesas, porque elas têm muito peso a perder.
E eu vejo gente frustrada porque precisa perder 5 quilos e aí faz uma semana de low carb, perde 1,5 kg e tá frustrado porque vê resultado na internet de 5 quilos. Gente, esses resultados são pensados a dedo, tá? Já avisei 1 milhão de vezes aqui e vou continuar avisando. Então, naquele momento que você está chegando no seu peso ideal, cara, o teu organismo já está em alerta máximo. Ele vai tentar conservar o máximo de massa possível e vai dificultar a sua tarefa. E se você ainda estiver comendo como você comia quando começou a emagrecer, tá? Quando você tinha uma necessidade calórica maior, boas chances de dar essa estancada. Então, fica a minha dica aqui de hoje, tá? E eu vou encerrando por aqui, lembrando que se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching, inclusive para eu fazer essa conta para você, se você quiser, tá? Normalmente eu estabeleço um método que é mais automático, que eu descrevi nesse vídeo, que deixa a coisa fluir naturalmente até você chegar no seu peso ideal. Mas se você tiver interesse em acompanhar isso com mais rigor, tá? O e-mail vai aparecer aqui embaixo, é consulta@começaemagrecer.com.br. Aproveita e dá uma visitada lá no site também. Se eu não me engano, eu já fiz artigo sobre isso. E se eu não fiz, tem muita coisa ali para você ler, para você aprender. Tudo que está depois da arroba aqui, começaemagrecer.com.br. Se você tem alguma dúvida ou quer que eu faça um vídeo a respeito de algum tema, é só deixar aqui nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo.